Essa é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade de apresentar de forma mais clara e mais ampla, né, o que nós pensamos a respeito do Estado mínimo, o que nós pensamos das propostas, né, dos ultraliberais, tanto a nível nacional quanto a nível local. Por isso que também, isso que o Antônio falou, de que o agente público, ou seja, o prefeito ou a prefeita, não basta ser um administrador, tem que ser também um agente político de enfrentamento dessas questões que afetam profundamente o município. Santo André, como todos vocês sabem melhor que eu, foi o berço de grandes lutas populares, juntamente com outras cidades do ABC, a partir de 78, particularmente, né? E a vitória, por exemplo, do prefeito Celso Daniel em Santo André, transformou Santo André, dado o seu conhecimento, o conhecimento da sua equipe, numa administração que acabou assim desenvolvendo e implantando importantes propostas para a modernização da administração, para a gestão municipal e com ampliação também da participação popular e reconhecimento da sociedade. Isso também foi fruto dessas vitórias, na época foi fruto, na minha opinião, dos 21 anos de luta contra a ditadura militar, que acabou criando, com a derrota da ditadura em 88, acabou criando condições, né, de desenvolvimento de um amplo ambiente, um sentimento democrático com predominância das ideias progressistas, o que tornou possível a eleição de governos democráticos em inúmeras prefeituras, em diversos estados da federação, e a vitória da esquerda e das forças políticas democráticas e progressistas, elegendo o Lula e a Dilma, que só foi barrado através de um outro golpe em 2016. E uma das consequências importantes foi exatamente a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que teve condições de incorporar um enorme conjunto de propostas da luta democrática anterior, da garantia de direitos políticos e sociais, das liberdades de manifestação, de expressão, de organização partidária, e instrumentos de participação da sociedade nas diversas esferas do governo. Então, eu quero ressaltar que aquela conjuntura, né, que permitiu nós estarmos no governo federal e em inúmeros governos municipais e estaduais durante tanto tempo, e obviamente de implantar um conjunto de propostas das nossas ideias no sentido de ampliar a democracia, ampliar a participação popular, né? Então, foi a participação popular dos setores progressistas que propiciou os avanços do Brasil e a Constituição de 88, que constam da Constituição de 88. Então, a participação popular é fundamental para a construção e o avanço da democracia. Eu queria ressaltar um ponto, há uma estreita relação, que eu chamo de dialética, que precisamos compreender e estabelecer no cotidiano da vida social e política e das gestões em nossas administrações. A ampla participação popular e cidadã é fundamental para a conquista e o desenvolvimento da democracia, mas, ao mesmo tempo, a democracia é fundamental para despertar e canalizar o profundo desejo de participação política nas decisões do poder público por parte dos movimentos populares e setores progressistas da sociedade. Então, quando a Miriam coloca 3 coisas que eu achei muito importantes, né, para as nossas propostas de elaboração de programa e para o governo, é o que fazer, para quem fazer e como fazer, né? Na época em que nós tivemos um ascenso político, eleitoral e social, foi um momento, uma conjuntura onde o sentimento democrático estava prevalecendo e as ideias progressistas também. Hoje nós vivemos uma conjuntura diferente. E isso vai influir muito nos desafios que nós temos pela frente, né? A crise do neoliberalismo
que começou a se implantar a partir de 1970, 80, resultou na crise do capitalismo a nível geral, resultou na possibilidade, tanto devido às ideias de Estado mínimo, de acabar com o estado de bem-estar social, de acabar com as políticas públicas de caráter inclusivo, né, a nível mundial, propiciou o surgimento e o crescimento das ideias ultraliberais e do populismo autoritário e da direita radical, não só no mundo, como também no Brasil, né? Haja vista, embora nós tenhamos tido uma votação muito expressiva nas últimas eleições presidenciais, mas quem saiu vitorioso realmente foi a ultradireita e o populismo autoritário, né? E nesse processo atual, né, a crise capitalista, ela foi agravada pela emergência de uma pandemia, a pandemia do coronavírus, que agravou muito e colocou assim, claramente todas as contradições do projeto neoliberal, né? E também das noções do Estado mínimo. E no Brasil essa realidade fica mais aparente, tendo em vista a vitória das forças de direita mais radical, como Bolsonaro, né? E eles não têm um projeto de país, mas têm um projeto de entregar o país, né? Então, nós estamos fazendo uma eleição, vamos participar de uma eleição com um programa dentro de uma conjuntura em plena evolução de uma crise sanitária, econômica, social, agravada por uma crise política institucional que nós estamos vivendo e que nós estamos vendo todos os resultados desastrosos. Mas também nós temos que compreender que é exatamente durante uma crise dessas proporções que, se de um lado acarreta graves consequências para a maioria dos trabalhadores e para o país, de outro lado coloca a necessidade de apresentar soluções antagônicas às propostas da ultradireita e do popularismo autoritário e mesmo das propostas liberais. E acredito que as nossas forças, as forças de esquerda no nosso país, juntamente com as forças mais democráticas e progressistas, têm um desafio enorme nessas eleições municipais, cujo resultado vai ter consequências extremamente significativas nas eleições de 22 e no pós-pandemia, porque todos nós sabemos que o pós-pandemia, ainda embora seja nebuloso, sem dúvida vai trazer uma situação econômica e social muito deteriorada, um altíssimo desemprego, aumento da miséria e um agravamento sem precedentes das condições de vida e de um profundo impacto nas finanças públicas, como o Antônio acabou de mostrar, em particular nos estados e municípios. Então, e também vão surgir novas formas de vivência econômica, social e política, o papel das redes sociais, que hoje já tem e terão no amplo e profundo papel do futuro próximo. Então, acredito que o nosso programa, como já foi falado, ele tem que levar em conta essa realidade, né? E nessa realidade, hoje, na correlação de forças, nós estamos com uma certa desvantagem, né? E aproveitando não só os acertos, mas como os erros também do passado, né? Onde nós tivemos 14 anos no governo central, né? Fica evidente, como a Miriam falou também, primeiro que nós temos que ter alguns princípios dentro da administração pública que estão extremamente relacionados com a questão da transparência, da eficiência, da democratização da gestão pública, né? E buscando as propostas inovadoras e que, dentro do possível, sejam transformadoras no que tange a gestão municipal e nas políticas públicas e sociais. Essa é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade de apresentar de forma mais clara e mais ampla, né, o que nós pensamos a respeito do Estado mínimo, o que nós pensamos das propostas, né, dos ultraliberais, tanto a nível nacional quanto a nível local. Por isso que também, isso que o Antônio falou, de que o agente público, ou seja, o prefeito ou a prefeita, não basta ser um administrador,
tem que ser também um agente político de enfrentamento dessas questões que afetam profundamente o município. Então, no nosso programa aqui, nós estamos discutindo, nós baseamos algumas diretrizes que são importantes eu falar agora. Por exemplo, é o papel do Estado, né? Qual é o papel do Estado no enfrentamento do neoliberalismo e na elaboração e implantação de políticas públicas sociais de caráter democrático e inclusivo? Uma outra diretriz é o Estado democrático e popular, que é a participação popular e a construção da democracia. Nós vimos que, por exemplo, durante o período em que os nossos governos foram atacados, a reação dos trabalhadores, da população de um modo geral, não foi aquilo que a gente esperava e nem à altura das nossas necessidades de continuar defendendo. É lógico que a correlação de forças era muito desfavorável, mas a gente não viu grandes mobilizações na defesa das nossas propostas dos nossos governos. E isso permitiu, obviamente, a consecução do golpe. Então, a questão da participação popular e a construção permanente da democracia vai ser fundamental na nossa trajetória futura. E aí estimular, então, a formação de associações de moradores, cooperativas, a prestação de serviços, de atividades, também dado a questão do altíssimo desemprego que nós estamos vivendo, como que a gente vai gerar atividades econômicas a partir da intervenção do poder público para que a gente possa retomar um certo crescimento e desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda, né? Então, são questões que realmente fazem parte, tem que fazer parte da nossa compreensão na elaboração do programa. E uma última questão, que é a questão da economia, a questão das desigualdades sociais, né? O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social, uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? Então, nós temos que pensar, como foi falado aí, no crescimento econômico, na geração de emprego e renda, no desenvolvimento da distribuição da renda e o problema das políticas de inclusão econômica e social. E aí, encaminhando para o final, eu acredito que o poder público municipal ele tem limites, mas ele é o poder que mais próximo da população se encontra. E é onde a população mais procura a resolver os seus problemas. Então, seria extremamente importante, entre as nossas propostas, ter a proposta de descentralizar a responsabilidade da gestão pública através das administrações regionais, das subprefeituras, transformando essas administrações e subprefeituras numa coisa que hoje elas não têm, em unidades administrativas e financeiras, com orçamentos e dotações próprias, que são esses níveis de administração que vão, de fato, enfrentar alguns problemas do dia a dia extremamente importantes para a população. Também realizar levantamentos e mapeamentos diversos, organizados pelo poder público, com a participação da população local, para que a população local também conheça as suas realidades e as eventuais soluções para os seus problemas. Tem que incorporar, como já foi falado, um forte componente político, porque se nós não elevarmos o nível de organização e de consciência política da população, né, nos momentos de um embate mais significativo, nós poderemos não ter esse apoio amplo necessário para que a gente possa, de fato, né, levar as mudanças e transformações que são necessárias. E tem uma questão que é uma questão que eu acho que nós devemos debater. Uma coisa, por exemplo, eu participei bastante, por exemplo, do orçamento participativo, né? Aqui em Campinas, no penúltimo ano do governo da Isalene, que substituiu o Toninho, nós chegamos a reunir 17 mil pessoas no processo. Quer dizer, uma participação popular extremamente significativa, além dos conselhos municipais, dos conselhos setoriais, né, que
a grande maioria começou funcionando bem e depois não deu continuidade a um funcionamento, ao seu funcionamento mais amplo, devido talvez assim a erros que a gente tenha cometido, né? No sentido de talvez eles se transformarem mais em organismos, né, colaborativos e consultivos do que de deliberar sobre algumas condições, né, sobre algumas políticas. Então, existe essa participação popular que é organizada, dirigida, vamos dizer, pelo poder público municipal. Agora, nós também devemos estimular a organização, né, as entidades e organizações autônomas e independentes do poder público junto à população. Porque não basta abrir, é importantíssimo incentivar, estimular a participação social através dos mecanismos que podem ser criados pelo poder público, mas também é fundamental estimular a organização independente e autônoma de diversos setores da sociedade, a partir, inclusive, dos seus locais de moradia, dos seus locais de trabalho, né, ou de estudo. Então, essa questão, e o que já foi falado aqui também, né, não dá para se falar hoje apenas em participação popular. Tem que ser participação da sociedade, né? Então, todos os setores da sociedade que tenham alguma afinidade com as nossas políticas precisam ser chamados a participar da gestão pública, de acordo com as suas características, de acordo com as suas possibilidades, né? E também através, como já aí do ponto de vista da gestão, a Miriam já falou, de parcerias público-privadas, de outras de consórcio, de outras formas de incorporar outros segmentos, outros setores, né, da atividade econômica e da sociedade em torno de um programa municipal, em torno de uma gestão municipal. Então, ou seja, nós temos que não só aproveitar as boas experiências do passado, mas dada uma situação nova, nós temos que... E aí a Miriam também falou de uma coisa que é fundamental. Talvez a grande inovação do ponto de vista da administração municipal que a gente possa desenvolver é a questão da cidade inteligente, né? A cidade saudável, que tem dois componentes fundamentais. Um é a cidade compacta, né? No caso de Santo André, é uma cidade conurbada praticamente em todos os seus limites, né? E a cidade inteligente, que é uma forma de gestão, né, utilizando as tecnologias criando e utilizando as tecnologias mais atuais, mas também aproveitando essas tecnologias, redes sociais. Hoje, a participação da sociedade, nós estamos vendo aí, tem tantos projetos de lei, né, de medidas, por exemplo, na Câmara Federal, no Senado, cuja participação da sociedade, né, é feita através da consulta pela internet. Então, a tecnologia e a cidade inteligente permite com que a gente também não só faça que essa participação, né, essas atividades com presença física, mas permite essa atividade que nós estamos desenvolvendo hoje é um exemplo disso. Como que a gente poderia reunir, né, todas as pessoas que estão participando desse seminário num local? Seria, ainda mais com o problema da pandemia, seria impossível. No entanto, através do uso das redes sociais e da internet, nos possibilita fazer uma discussão, um debate extremamente importante, a troca de experiências e de opiniões. Então, isso também precisa ser utilizado para a participação da sociedade.